Vamos iniciar então essa última etapa da nossa classe de eclesiologia, falando sobre a Santa Ceia. Falamos do sacramento do batismo e agora vamos falar da Santa Ceia. Então, para o texto que eu escolhi para começarmos essa meditação está aqui, 1 Coríntios 10, 16, 17 e versículo 21. Está todo mundo vendo, gente? Por que vocês estão longe assim? Vocês estão enxergando ali? Então? Vamos ler o texto então, irmãos? Queridos, vamos ler o texto agora? Para começar? 1 Coríntios 10, 16, 17, 21. Vamos juntos? Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém? Vamos orar? Wallace, ora para nós, meu querido, por favor. Senhor, obrigado pelo privilégio de estar aqui e podendo aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Que tudo que o pastor falar, que o Senhor abra nossos corações para poder entender e aprender cada dia mais. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, vamos olhar esse texto aqui, vamos observar algumas questões que estão nele. Não sei se vocês já tinham conhecimento desse texto, porque geralmente, na hora da ceia, a maioria dos pastores lê 1 Coríntios capítulo 11, né? Eu acho que o texto que eu menos leio é esse. Eu gosto de ler outros textos para fazer referência à Santa Ceia. Muitas vezes de acordo com a mensagem que foi pregada. Mas esse é um dos textos que fala de Santa Ceia e que poucos conhecem. Você vai observar, mesmo não conhecendo o contexto, que o apóstolo Paulo ele está falando que a Santa Ceia é algo comum na vida da igreja. Por que ele está dizendo isso? Ele está fazendo algumas perguntas. Ele está dizendo: o cálice da bênção não é a comunhão do sangue de Cristo? Veja, há um cálice. Há um cálice. Que cálice é esse? É o cálice da ceia. E é algo físico, correto? É algo físico o cálice? Sim. Você pega o cálice? Sim. Quando o presbítero te entrega, você pega ele? É físico? Sim. O que é um sacramento? É um sinal visível. O que você pega? O cálice. De uma graça. Qual é a graça invisível? Aí ele pergunta lá, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue? Isso aqui é visível ou invisível? Invisível. É invisível. Então veja que a nossa definição teológica ela é bíblica. Quando a gente diz que um sacramento é um sinal visível de uma graça invisível, é isso que nós estamos dizendo. Que aquilo que você está tomando, pegando, ainda que seja algo físico, ele tem um significado espiritual. Existe um sentido de ser dessa realidade. Então o apóstolo Paulo está dizendo que isso aqui está presente na igreja do Senhor, porque ele está questionando os coríntios sobre a importância da ceia. Então ele está falando, olha, o cálice da bênção, que é como se ele dissesse, a Santa Ceia que a gente toma aí todo domingo, não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele está fazendo essa pergunta. Depois ele diz, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ele está fazendo de novo a pergunta, querido. Então veja que o pão e o cálice, eles têm um símbolo direto. Qual é o símbolo direto? O corpo e o sangue. De quem? De Cristo Jesus. Então o ensino paulino, ele está totalmente de acordo com as palavras do próprio Jesus quando ele instituiu a Santa Ceia. Porque ele disse, isto é o meu corpo. Este é o sangue da nova aliança. Então, esse é o conceito de Santa Ceia. Mas por que ele está fazendo esse questionamento? Porque existem problemas na igreja de Corinto. E um dos problemas da igreja de Corinto está aqui no versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos... Qual que é o cálice do Senhor? Qual que é a mesa do Senhor? É a Santa Ceia. E ele está contrastando o cálice do Senhor e a mesa do Senhor com a mesa dos demônios e o cálice dos demônios. Aí você vai perguntar, pastor, quer dizer que existe uma mesa do Senhor, Satanás? É isso? Não, obviamente. Naquela época eu acho que não.
existia a igreja de Satanás, para eles fazerem uma mesa figurativa de Satanás morrendo pelos nossos pecados, né, bordas nas Zeus, tipo de coisa. Não é isso. Ele está contrastando com a atitude dos corintios em dizer que eles são crentes, e se você é crente, você está na igreja e você participa da ceia. Mas quando você sai da igreja, você vai para os bacanais, você vai para as festas orgiásticas, você vai para as festas dos falsos deuses. Havia então entre os coríntios a ideia de que eles podiam participar tanto da mesa do Senhor como da mesa dos demônios. Eles podiam tanto cultuar o Senhor como cultuar o imperador. Eles podiam tanto adorar Jesus como adorar Diana. Está entendendo? Poderíamos comparar a mesa dos demônios com o Salmo 1, versículo 1? São Paulo os vencedores? Não se assentar agora. A gente pode fazer uma aplicação, né, nesse sentido, mas o contexto é bem diferente, né, porque são duas realidades muito antagônicas. Mas é preciso fazer uma aplicação, porque esses coríntios que estão participando desses cultos às falsas divindades, eles estão se assentando à roda dos escarnecedores. Mas o sentido do salmista, ele é algo mais palavra oculto. Não se trata de uma distância tão grande assim, porque quando eu falo que eu sou de Deus e o outro lá é de Apolo, a distinção é clara. Mas no contexto do Salmo 1 é como se dissesse assim, eu digo que sou de Deus e ele diz que ele é de Deus também. Mas ele não vive como se fosse de Deus. Entendeu? Essa que é a diferença básica do contexto do Salmo. Mas é possível fazer a aplicação. Mas esse texto aí é aplicado só para quem é crente. Eu não posso pegar esse texto e aplicar umas plataformas que não é convertido. Que sentido você faria isso? Oi? Que sentido você faria isso? Mas eu posso ler esse texto para alguém? Não, no sentido que a ceia não é para ele, né? Por que a ceia não é para ele? Lembra que eu falei lá na Marcas da Verdadeira Igreja, eu falei que a administração dos sacramentos é uma marca visível da igreja. E naquela oportunidade eu disse que um dos distintivos é fazer uma separação. Quem é da igreja e quem não é. Por isso que qualquer pessoa que chega aqui não pode participar da mesa do Senhor. Tá, mas a gente vamos falar da ceia só na igreja católica. A pessoa foi, fez lá um sacramento e pode receber a ceia na igreja católica. Esse texto aplica, né? A pessoa? Sim, com certeza. Porque na verdade assim, o problema da igreja católica, que eu já disse aqui para vocês também, é que na percepção católica a ceia transforma a pessoa. Então não importa quem ela é. Não importa o que ela quer. Se ela chega lá na igreja católica e participa, o sacramento a santifica. O sacramento a transforma. O sacramento dá graça para ela. É o sacramento. Isso teologicamente, né? Claro que se você perguntar isso para um conhecido seu católico, ele vai dizer, nunca ouvi isso na igreja católica. Porque você nunca leu o catecismo católico. Você leu o catecismo católico, você vai estar lá. Entendeu? Então, teologicamente é isso. Por isso que se corre para batizar uma criança logo cedo, para ela não morrer pagando. Agora ela é santa mesmo, salva, né? E por isso que você participa da ceia. Para que haja essa imersão no corpo de Cristo e a pessoa seja transformada. Né? Mas, de qualquer maneira, é tratar levianamente com a mesa do Senhor. Pastor, você disse aqui sobre esse caso dos demônios. O que seria isso hoje? Na época, talvez não entendi. Interessante a sua pergunta, né? Porque, assim, a palavra demônio é séria, né? Porque quando o apóstolo Paulo fala de demônios, ele está falando, por exemplo, de nós seguimos, se aparece alguém dizendo que é de Deus, e nós temos por certo que ela não é, e nós seguimos esse caminho, nós estamos seguindo demônios. É o texto que eu acabei de ler ali. Falando dos fins dos tempos, quando as pessoas seguirão as doutrinas das suas próprias paixões. Então, levanta-se-ão mestres, falsos mestres, inclusive dentro da igreja, que vão perverter a mente de alguém. Se você não tem o conhecimento da Escritura a fim de entender que aquilo não é bíblico e segue após esse, você está seguindo a doutrina de demônios, porque não é a doutrina da Bíblia. Entendi. Então é possível que uma igreja isso aconteça. E aquela história, então, a história de
você que é cristão e nas festas juninas que as coisas são consagradas. Você quer tumultuar a situação, né? Que as coisas são consagradas a santos e seria uma festa de demônio? Então, a Cecília, eu acho que tá não, né? Se você estiver ouvindo, não tenho culpa nisso. Mas veja, irmãos, eu tenho até uma pastoral sobre festa junina. A grande questão da festa junina é sentido teológico. A festa junina é uma festa católica. Ponto. São João. São Pedro. O que é isso? Santos. Se você não soubesse nada de teologia católica, eu acho que isso já seria suficiente para dar um alerta na sua cabeça. Ou não? Só isso. Então, festa junina é uma festa consagrada aos santos. Santos. Ponto. O que aconteceu? No decurso da história, essa festa que foi muito divulgada e ampliada, com todas as suas questões no Brasil, hoje se tornou uma festa popular cultural. Fortíssima no Brasil. Então, se você conversar com Atos e com Cecília, que estão no contexto do Nordeste, você vai perceber isso. Dentro da esfera das próprias igrejas presbiterianas. A luta que tem nessa situação. Então você tem um aspecto teológico de um lado e você tem um aspecto cultural do outro. Porque o que é a festa junina teologicamente? É uma festa dedicada aos santos. Tá. E o que é a festa junina agora nessa questão cultural? É um lugar onde as pessoas se reúnem para danças, comidas típicas, que são maravilhosas. O que é comida brasileira? É maravilhosa, né? Então, comidas típicas maravilhosas, né? E fogueira, aquelas coisas todas. Então, tipo assim, se não tivesse os santos, a festa junina seria uma maravilha, né? Seria uma maravilha. Mas tem os santos. Porque a festa junina se origina do contexto católico. Como tem evangélico que ainda defende a festa junina, mesmo sabendo do Calma lá, cara. Vamos chegar lá. Porque nós Eu estou construindo o argumento. Então veja, vocês estão caminhando comigo, gente? Queridos, vocês estão caminhando comigo? Eu vou mandar a pastoral sobre festa junina para vocês. Não, a intenção dessa pergunta não era complicar, não. Era só tentar, na nossa realidade hoje, buscar alguma coisa que tenha a ver com esse cálice do Senhor e a cálice. Quando eu vi o cálice dos demônios, eu pensei logo na festa junina. Eu falei, eu não vou tocar nesse assunto. Aí você tocou aqui, eu entendi que Deus quer que eu fale, então eu vou falar. Mas veja, então assim, construindo argumento. Há um argumento teológico? Não tem como negar, irmão. Tá lá. Inclusive, muitas festas juninas acontecem do lado da Igreja Católica, tá? Justamente por isso. E há um argumento, historicamente, que a festa foi perdendo o seu sentido religioso e ficou culturalmente presa ao brasileiro. Então você tem essas duas questões. E aí o que acontece? Alguns vão dizer o quê? Que o crente não deve participar dessas festas. Eu sou mais inclinado a essa ideia. Eu acho que nós não devemos participar. As comidas são consagradas ao demônio, como o texto está dizendo aqui. Eu não entro nessa questão. Eu entro no princípio do aspecto teológico. É uma festa católica. Você vai na igreja católica e participa da Eucaristia? Por que você não faz isso? Porque o conceito de Eucaristia católico, ele não é o conceito bíblico. Você não participa daquilo. Então você vem e tem a festa junina. A festa junina tem um conceito. Qual é o conceito dela? É uma festa dedicada aos santos. Então você não vai participar da Eucaristia. É fortíssimo. Muito forte. Então você não participaria da Eucaristia. Mas aí vem a festa junina, o que você faz? Participa? Eu estou achando que pode ser incoerente isso aí. Nessas festas aí, pastor, inclui a festa do peão também, por exemplo? Não, isso é outra coisa. Deu para entender, gente? Mas, Deu para entender? A própria igreja evangélica produz uma festinha. Segurei. Eu quero que vocês entendam o sentido primeiro. Entenderam o sentido? Vocês percebem que vocês têm que avaliar as coisas pelo princípio teológico delas? Não é necessariamente
pelas outras questões, porque alguns pastores vão correndo para dizer que as comidas da festa é consagrada ao demônio. Porque parece que o demônio faz todo mundo correr, né? Então, corre porque é o demônio, é o demônio. Se você comer o milho lá, você vai morrer engasgado. Não é isso, gente. Basta olhar o princípio. Compreende? É isso que eu quero que vocês percebam. Então, o princípio da festa é um princípio teologicamente errado. Chegou. Então, você tem que levar todas as suas discussões a esse nível. Agora, existem partes do Brasil que adaptam a festa junina para transformar numa festa cristã, né? É a chamada festa, é o conceito do cesariano. Né? Alguém já viu o Cesarel? Meu Deus. Cesarel foi um cantor de rap da década de 90. Quem é da década de 90 sabe que naquela época havia alguns raps famosos, né? Os raps famosos do Brasil. E o Cesarel, ele se converteu. Então, ele se converteu, o que ele fez? Ele pegou as músicas que ele cantava, que se cantava no mundo, não que ele cantava, que se cantava no mundo, e ele dava uma nova roupagem evangélica. Entendeu? Tinha um rap que era assim. Eu amo meu pastor. Era uma música do pastor. Aí tinha uma outra música. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um andar bonito. E aí ele disse: qual a diferença entre o ímpio e o crente? Deus do céu! Onde está a criatividade? Onde estão os dons do Espírito, meu irmão? Para fazer algo novo, né? Então, estou falando que é cesariano por causa de Cesarel, né? Então, o que o crente faz? Ele fala, tem a festa junina? É santo? Vamos tirar o santo. E vamos fazer aqui o arraiá gospel. Pronto. Então, mesmo numa festa junina. Festa da roça. Né? Pode botar o nome que você quiser. Aí você vai falar assim, é errado a festa? Não. Atenção, querido. Só para ilustrar isso que você falou, não vou falar o nome, mas é uma irmã aqui da igreja, que na festa há muitos anos, que ela sempre falou para nós, eu não como nada da igreja, da festa, não como, ela não come. E ela já vem falando, isso eu estou falando. Mas você levou e deu para comer. Depois que ela comeu, ela falou, não é de lá não, para agora já comeu. Mas atenção, queridos, olha, não precisa ter esse tipo de... A percepção é que a comida é do demônio. Sim. Né? Mas não é aí que você tem que buscar o fulcro da coisa, né? Então veja, uma igreja adapta a festa junina. Pergunto, você faria isso, pastor? Eu falei, não. Por que você não faria? Porque é errado ter uma festa? É errado ter uma fogueira? É errado ter um pé de moleque? É errado dançar? Não. Pelo princípio da associação. Porque geralmente se faz essas festas quando? Na mesma época. Então, tipo assim, qual que é a ligação? Deixa eu ver o argumento da Amélia, um minutinho. Mas veja, quando há um princípio de associação, né, e a gente é presbiteriano, a gente já é chamado de católico manso, não é à toa, né? Então aí vem o presbiteriano e faz o arraiá gospel, faz a festa lá da roça, caipira, e fica parecendo o quê? Muito aquilo. Porque as pessoas vão olhar distante e não vão saber o motivo, não vão saber o conceito teológico, não vão saber, e vão associar um com o outro. Em termos de testemunho, não acho que seria legal. Agora, em uma outra época do ano, não tem problema. Vai fazer janeiro, fevereiro, dezembro, não dá. A Halloween é outro problema, né? Mas, Beninha, qual é o seu argumento, por curiosidade? Não, porque algumas colheitas de alguns ingredientes dessas coisas são feitas mais ou menos nessa época. Mas por quê? O quê? Por quê? A colheita? É? Porque do tempo da plantação. Não. Volte ao princípio teológico. E a outro argumento, Volte ao princípio teológico. A época do ano, a questão do verão, porque quem vai fazer isso aí é o argumento raso. O argumento é, se consagra, o argumento é, se clama aos santos pela boa colheita, se agradece aos santos pela boa colheita.
O que os Pilgrims fizeram aqui no Thanksgiving é o que os católicos fazem em relação à festa junina. Esse é o princípio teológico. Se os católicos sabem ou não disso, aí outros 500. Mas seria o que os judeus faziam na festa do Senhor? Sim, é um princípio. A questão é que nós... Atenção, gente. Qual é o problema de você pedir a Deus a bênção, Deus abençoa a colheita e você fazer uma festa? Nenhuma. É isso que você vê no Antigo Testamento inteiro. É isso que nós temos na nossa cultura aqui em Massachusetts. Agora a questão é que no contexto católico romano tem isso também. E se chama festa junina. Essa é a ideia. Né? Então a sua consciência agora aí vem. Eu não acho que isso é algo que a igreja vai dizer que deve ser feito ou não. É a sua consciência. Você acha que você deve ir e participar? Você acha que você pode ir comer de maneira que não se misturar? Vai da consciência de cada um. É como beber vinho. Você bebe ou não vinho pelo princípio Do álcool, né? de você, pessoalmente. Não, pelo seu princípio. Por quê? Cada um tem as suas questões, irmãos. Cada um tem as suas questões. Agora, ninguém, vamos supor, eu bebi muito antes da minha conversão. Aí eu me converti e fui para o outro extremo. Não bebia nada. Nada, zerei. Ou seja, converti em 97. Eu acabei bebendo um vinho em 2015. Aí não, aí... Quando você fala assim, parece que eu bebo demais. Mas eu voltei moderadamente. Por quê? Porque houve um entendimento moderado do tema. Né? Voltei moderadamente. Então, assim, isso envolve maturidade. Maturidade. Deixa eu só concluir. Aí você tem que ter essa moderação. Analisar essas questões. Né? Porque, por exemplo, vamos imaginar uma situação complicada agora. Imagine nesse mês de festa junina. Qual que é o lugar que tem mais festa junina no Brasil? Um lugar esquecido. Pernambuco. Imagina um dos maiores lugares de festa junina do Brasil. Vai ter, inclusive, Eucaristia. Né? E aí alguém chega perto de mim e fala assim: pastor, o senhor pode ir lá dar uma palavra para nós? O que você acha? Eu quero saber, pedir para lá falar. Eu ia falar a verdade. Mas veja, o problema, eu iria, pregaria a palavra, né? Porque você está onde? Você está num lugar que tem um contexto teológico complicado? Sim. Mas se você vai pregar a verdade, qual é o lugar onde é melhor para pregar a verdade? Senão onde está sendo pregada a mentira. Ou devo falar para os crentes a verdade e os crentes falar assim: não, eu quero comemorar a festa junina. Então a gente tem que fazer essas reflexões. Thaisa primeiro, depois Ingrid, depois Célia. Não, eu estava comentando que eu fui para o junino, mas quando eu vou, eu nem penso no contexto teológico. Não, é sério. Claro que não, eu parei para pensar. Nem você, nem os católicos. Eu gosto da comida. Então, e aí, às vezes eu não gosto de uma fogueira, Mas existe contexto teológico? Não, mas agora que você está falando, eu estou preparando para pensar. Porque veja, A Joelma gosta disso. veja, se a sua consciência te acusar... Tá, mas veja, se a sua consciência... Atenção, queridos. Se a sua consciência te acusar, ela deve acusar pelo princípio teológico. Pelo princípio teológico. Agora eu fiquei sendo abusada. A minha função é essa. Você pensou agora. A minha função é essa. Mas veja, você tem que pensar nisso. Agora, se você ignorar o princípio teológico porque você acha que não tem nada a ver, aí você está pecando. Mas é complicado. Nós somos eu fui com as crianças na Reverete. Primeira vez nós entramos lá, aquela, sei lá como é que chama, a estátua de Santo Antônio, Exatamente, um negócio lá de fazer varia, tipo assim, bati o olho, a consciência já... Mas é isso aí. Daí você tá com as crianças do lado, já saíram correndo. É isso. Agora, só contando aí o rapaz da festa do peão aí. Atenção, querido. Atenção, querido. É Santa Ceia o tema, gente. Mas o tema aqui, ó. Festa do peão. Festa do peão. A festa do peão tem um princípio teológico? Não. Não.
Calma, gente. A Calma. festa não é feita A passando. festa, quando eu falo princípio teológico, eu estou dizendo, foi a Igreja Católica que criou Não. a festa dos peões como um princípio teológico que é A desconhecido? festa é feita Não. passando. A festa dos peões é uma festa importada, inclusive, dos Estados Unidos, né? Dos vaquejados, essas coisas todas. Foi incorporada no Brasil, é um sucesso no Brasil. Agora, a maioria do país é o quê? Católico. Aí o camarada vai lá, ô minha mãe! Aí vem um aviãozinho, aí abre aquela cartaz lá. Por causa daquilo ali, eu não vou poder estar ali? O dia das crianças também, lá os católicos transformam na festa. Atenção, queridos, esse tema é complicado. É por isso que eu não queria falar dele. Atenção, calm down. Calm down. Então, festa do peão do boiadeiro não tem nada a ver, porque não é uma festa católica. Se a santa está aparecendo lá, é o Eu quero detalhe. saber se todo mundo aqui estivesse nos tempos da Babilônia. Quem é que ia comer a comida do rei? Quem é que ia se ajoelhar na escada? Só canjical. Boa pergunta. Ingrid, atenção, Ingrid vai falar. Pastor, eu ia entrar nesse assunto, porque assim como no norte teve, no Nordeste tem essa situação do Arraial, em São Paulo é a festa do peão. Então, assim, lá é uma tradição. Tanto que a gente cresce, os pequenininhos já crescem, mesmo dentro da igreja católica, da igreja cristã, qualquer igreja lá já sabe. Que já é na sola da porta. Mas veja, a festa do peão é uma cultura, né? É uma Não, mas não cultura. é cultural. Daí a minha pergunta é a seguinte: como que a gente consegue fazer? Porque isso acaba sendo cultural, tanto no norte quanto em São Paulo, quanto em outras localidades do país, até mesmo aqui. Como é que a gente faz? Porque nós não queremos ser desrespeitosos, queremos seguir a palavra de Deus da forma correta e coerente, afinal, também não podemos nos ajoelhar mediante tudo aquilo que é exposto a nós dentro desse mundo. Mas como que a gente faz quando a gente já é criado dentro de tudo isso? E algumas vezes, assim, essa festa do peão mesmo, pelo menos para nós lá, da nossa região, eles apresentam sim a Senhora Aparecida, mas não tem nada envolvendo o santo. É uma festa com os animais, onde as pessoas... Eles fazem uma oração. Isso que eu quero que você entenda. Eu não vejo necessidade de nenhuma postura. Porque seria... Atenção, queridos, sem conversa paralela para ajudar, porque senão o tema fica complicado. Mas veja, se você vai na casa de um familiar seu, e ele é católico, é aniversário dele, alguma coisa lá e tal, isso já aconteceu com você. Vocês estão lá na casa lá dos parentes de vocês, aí vai o padre, porque a mulher é católica, e de repente é amigo do pastor, o pastor está lá também. Estão os dois lá, acontece direto. Né? Aí eu pergunto, se o padre fizer uma oração, uma Ave Maria lá, vocês estão perdidos? Mas ele vai fazer por quê? Porque tem católicos ali, não tem? Ele vai fazer. Possivelmente ele vai fazer a oração inicial ou final, e o pastor vai fazer a oração inicial ou final. E tipo assim, quem é católico fica abençoado com a oração do padre, quem é protestante fica com a oração do pastor. Então, o princípio da festa do peão é esse. Porque não existe, na formação dessa cultura, uma base católica. O que acontece no contexto lá daquela santa lá, é simplesmente porque eles são católicos. Mas não é um culto. Não existe um princípio doutrinário que você está se submetendo naquela questão. É como uma oração lá na família que você está vendo. É como se, de repente, você estivesse como professora trabalhando dentro de uma escola católica. Entendeu? Você está fazendo ali o seu trabalho, você está ali participando daquele momento, mas você não faz parte necessariamente daquilo. Mas aí nessa questão, por que não funcionaria dentro do... Porque existe um princípio teológico. Então lá atrás já foi consagrado. É porque foi criado. Foi feita Foi função. criado. Foi criado para isso. Então está excluído. Então, se eu perguntar para você, eu não pesquisei, quem quiser dar um Google aí, dá um Google, por favor. Quem criou a festa do peão do boiadeiro? Não vai aparecer igreja católica. Não. Não vai. Agora, quem criou a festa junina? A igreja católica. É isso. Já foi, Celinha. Voltou para o texto, Celinha. Muito bem, parabéns. Se você voltar em Coríntios 8, Paulo fala lá, mas desde que essa liberdade não seja
limpar os pratos. Sim. Então, se você vê toda essa parte a respeito da carne oferecida a ídolos, se você for na casa de alguém te oferecer, você não vai comer ou vai comer. Se isso for de escândalo, então é melhor você evitar. Então, dentro da consciência e aprendizado que a gente está tendo, que a gente já teve da Bíblia, então é uma questão mesmo de consciência, de liberdade, entendimento e utilização do que você aprendeu. Sim. O próprio capítulo 10 fala sobre isso, né? Que às vezes não é nem pecado, mas vai ser escândalo para o outro você beber. Como é que você sabe que um crente não é moderado para beber? Não tem controle. Não precisa beber todo fim de semana. Não pode Veja, ficar um a pergunta é, imagine que todos vocês bebam vinho. A pergunta é, quem é que vai dizer que você passou do limite? Sua esposa, seu amigo. Não, se tá todo mundo no barco. Não, todo mundo em barco, ninguém, só. A questão é, a partir do momento que você passa... Atenção, gente, atenção. A partir do momento que você passa de um determinado limite, você já não tem mais percepção. Meu ombro dói. O homem não tá indo, pastor. Essa condição fisional. Deixa eu só concluir o argumento, Margarida. Então veja, alguém vai ter que te dizer isso. Essa pessoa tem que estar controlada para poder dizer que você não está controlado. Qual vai ser a sua percepção? Você vai aceitar a repreensão? Não. Se você tiver alcoolizado. Óbvio. Isso já demonstra um problema, correto? Sim. Já demonstra um problema. Segunda situação. Vamos imaginar que... Deixa eu ver aqui, quem tem cara que bebe vinho aqui? Você não bebe vinho, Merinha? Então, Merinha não bebe vinho. Vamos imaginar que Thaísa, que é uma pecadora, como estamos percebendo, Thaísa bebe vinho, e aí Thaísa está ali sentada na mesa com Merinha não bebe e tal. Só que eu percebo que isso não deve acontecer. Então eu chego para perto da Thaísa e falo assim, Thaísa, não bebe vinho, não. Porque Merinha não bebe, tem todo um contexto. Você poderia ficar sem beber, por favor? Qual é a reação de Thaísa diante dessa situação? Só também uma moldura. Se ela vai para o princípio bíblico isolado, diz assim, eu não estou bêbada, eu estou o quê? Só estou moderada aqui. Não, às vezes você não está bêbada, você só está bebendo. Eu pedi para você não beber por causa da Merinha. Aí a pessoa, ela reage totalmente avessa. Fala, não, porque não é pecado, eu não estou pecando. Acabou de pecar. Acabou de pecar. Por que acabou de pecar? Porque foi pastoralmente orientada a não beber perto de uma pessoa que foi considerada mais fraca na fé. Né? E ela não aceitou. Existe um outro princípio. Não é só, não é pecado. Não, existe outros princípios. Se você não tem condição de dizer não à bebida em benefício do mais fraco, você é dominado por ela. Você é dominado por É ela. porque a menina não bebe, é porque a bebida seria um problema. Então, não é que é pecado, né? E não é porque foi Merinha, mas como você percebe que tem uma pessoa mais fraca, no sentido que ela não tem um fundamento mais forte, sólido da Escritura diante de você, e você passa por cima de tudo isso porque você diz assim, eu sou livre, eu tenho liberdade, né? E você transforma isso numa libertinagem, porque você está passando por cima do irmão mais fraco por causa da bebida. É por isso que eu sou mais favorável ao uso do suco de uva na ceia. Eu sei que tem um monte de gente que fala do vinho. Às vezes eu vejo pessoal defendendo o vinho, eu fico me perguntando por quê. Por que você está defendendo o vinho? Vão dizer, não é o que está na Bíblia? É igual a Thaísa quando diz, eu não estou pecando, eu não estou bebendo, a Bíblia diz que eu posso beber, que eu só não posso me embriagar. Então ele vai dizer o argumento bíblico, mesma coisa. Não é vinho lá? É vinho sim. Então por que eu tenho que colocar o suco de uva? Né? Justamente pelo princípio do mais fraco na fé. E tem adolescentes também que iam tomar ceia, né? Vai dar vinho para os adolescentes. Existem situações, mas é o mais fraco na fé. Né? Aquele que tinha problema com São os neófitos. Os neófitos. Existem casos na igreja que a maioria da igreja desconhece. Aí, se você chega perto de uma pessoa dessa e ela te confronta, não, tem que ser vinho, porque vinho está na Bíblia, quando acabou. Peraí.
Então não está moderado. Mas Né? na Bíblia também fala que tem que ter partido do nosso irmão. Pois é, essa é a ideia. Esse é o conceito. Por exemplo, aí outro dia eu matei o copo dela escondido. O meu? Atenção! Antes de doce, Só Melinha. uma coisa, e quando o cristão é parado com a polícia alta velocidade, aí quando a polícia para, ele está com criança no carro e ele está alterado com álcool. Ah, pecador. Já vi disso. Aí ele Estava em alta velocidade, a polícia parou e ele estava com criança no carro, com a mulher e ele estava vendo. Ele estava vindo de algum lugar. E aí? Escândalo também. Até a lei está feita errada. Vocês não importam. Eu estou falando da questão de não ter o. Gente, a Santa Ceia foi para o espaço, né? Nós estamos falando da mesa dos demônios. Calma down. Antes de doce, Glaucio, que ela está levantando a mão tem uma hora. Ô pastor, não, quando o senhor fala assim que a gente não pode comer essa comida da. Vamos voltar na festa junina, por exemplo. Então, essa é a dúvida. Quando ela vem da uma igreja, tipo assim, quando ela está sendo preparada lá na igreja, a festa, ali ela já não automaticamente não está sendo consagrada? E quando eu faço na minha casa, por exemplo, não, entendeu? Eu estou fazendo só pela comida mesmo, para saborear o alimento. Mas quando ela vem lá da igreja, ela não é consagrada ou não? Então, eu queria que você fugisse desse princípio de consagrado, porque dá a entender uma coisa meio Halloween, né? Consagrado. Porque nem os católicos fazem isso. Isso eu estou dizendo. Atenção, queridos, sem conversas paralelas, Gemima. Ajuda muito. Veja. Atenção, para a gente não perder o fio. Isso é importantíssimo. Eu não acredito nesse princípio de comida consagrada. Entendeu? Não consigo. Tipo assim, se eu tiver que comer uma comida, eu vou comer. Calma. Em que sentido? Se eu estiver com fome, e tiver lá a bala de São Cosme Damião, se tiver a canjica de São Pedro, se tiver a bala do Azazel, eu vou dar glória a Deus e vou comer. Mas se eu tiver com fome. Agora, se existe a possibilidade de eu não me misturar com essa situação, pelos princípios de acordo elencados aqui, princípio teológico, princípio de associação, por que não fazer? Será que isso não pesa? Não teria problema eu estar passando na rua, eu estou com fome, tá lá tendo a festa, eu passo lá, pego a comida e vou embora, né? Entendeu? Isso não tem problema. Vocês perceberam a diferença aqui do argumento? Atenção, gente. Atenção. Mas veja, vocês precisam entender. Atenção. Vocês precisam entender e ir além de esperar uma resposta do pastor. Vocês precisam refletir. O que eu já passei para vocês deveria ser uma reflexão. Não é essa a questão. Porque assim, você pensa assim, a festa junina é comida legal, gostosa, saborosa? Por que você não comeria essa comida? Eu não comeria essa comida porque ela está no contexto da festa junina. Não é porque ela é consagrada, não, entendeu? Eu não comeria porque é no contexto da festa junina. Existe um princípio teológico. Ora, se eu não oro com os católicos, se eu não tenho a mesma Bíblia dos católicos, se a minha ceia não é igual à igreja dos católicos, se meu batismo não é igual ao dos católicos, ora, eu também não vou participar disso que é um contexto católico. Segura. Essa é a minha opinião. Agora, se você vai fazer isso, não, sua consciência vai te dizer, mas o que eu falo é o princípio teológico falar. Não, entendi, mas assim, entendi mais ou menos. Não, entendeu? Não, tá Concluindo. Existe um princípio teológico? Porque eu não participava de festa junina. Entendeu? Eu não participava. Existe um princípio teológico? Existe um princípio teológico? Começou a participar. Sim. Quem criou a festa? Quem criou a festa? Eu sei, entendi. Agora. Os católicos criaram para consagrar quem? Os santos. O santo. Se você sabe disso e você quer participar, se a sua consciência diz que você pode ir lá pegar e sair, que pague.
Só um canjicão. Não, tá, pastor. Em paz. Mas assim, a minha consciência, vamos dizer assim, a minha consciência, ela me acusa assim, não me deixa tranquila pra ir lá fazer isso. Não Então, vai. Porém, eu posso comprar as coisas no mercado e fazer na minha casa? Absolutamente. Então isso... Porque na sua casa você não vai estar fazendo algo. Mas é porque é da mesma época. Não é assim. Toda comida, atenção, queridos, princípio bíblico, toda comida, todo alimento foi criado por Deus e deve ser recebido com ações. Obrigado, princípio bíblico. Incluindo o pé de mulher. É pecado só se não convidar a gente. Entendi. Se não convidar a gente, Antes de você, Thaís, Margarida, você fala, Margarida, eu deixei você. A gente Não, eu ia falar sobre o alcoolismo, deixa pra lá. É outro assunto. Tem nada a ver com a ceia, não, né? da mesa dos Quem é que tem a ver com a ceia aqui? Atenção, atenção. Oi? O conceito de alcoólatra, muitas vezes na cabeça das pessoas, é só aquelas pessoas que bebem até cair, já estragou a vida inteira. Mas na verdade não é. Ela começa com a dependência realmente. Se você não é capaz de ficar um fim de semana sem beber, se você precisa beber todo fim de semana, já é uma dependência. acabou de dizer, né? Todo dia vai lá. Entendeu? Por isso que eu usei o argumento de se alguém chega, se o seu pastor, por exemplo, o presbítero, o diácono, chega e fala que você deveria se abster naquele momento, qual é a sua atitude? Se a sua atitude for qualquer outra que não é de submeter, isso posta que você é dependente. Porque o seu argumento do pastor, do presbítero, do diácono, do irmão, da irmã, de alguém, o bíblico, você deve se submeter. Mas isso serve para qualquer coisa, né? Qualquer... Nós estamos falando da bebida especialmente. Só um Né? exemplo, aqui, voltando para serve para qualquer coisa, a Aninha, ela ajuda muito o departamento de muitas coisas. E a Aninha, eu chamo até de qualidade da Aninha. A Aninha é muito aberta para você corrigir e mudar as coisas. Às vezes ela fica horas fazendo uma coisa, aí quando ela manda o Pedro e fala que tem que tirar isso, ela tá ok. E já tem gente que é ela. Isso prova a vida espiritual de cada um. Então é isso que eu estou falando. Então se você chegar, já aconteceu comigo várias vezes, eu chegar perto de um presbítero, exortá-lo e ele, como está alterado, ele se arrogar comigo. Dizer que ele nem começou. Né? E já aconteceu de submeter. Então esse tipo de coisa vai revelar quem você é. No final. Diga para ele. Quem você é. Estava aqui conversando com a Jamie e Vocês não tinham parado? Não. Nossa, olha só, no meu caso, eu fui criada na igreja católica. Eu fiz todos lá, criança, batismo, tudo que eu tenho na igreja católica. Até professora de catequese, já fui. Então, pra gente, a questão da festa junina é muito mais cultural do que religiosa. Você acha que eu ia pensando em Santo Antônio, tava nem aí, entendeu? Eu ia pra festa antes. E isso ficou na minha cabeça e é o que acontece hoje. E ela tá me contando aqui que no contexto dela, desde criança, a igreja dela ensinou que é pecado. Então ela aprendeu numa esfera espiritual e eu aprendi numa esfera cultural. E agora vocês se encontraram aqui na sala. E aí como é que eu tiro isso? Igual a ideia, mesmo conceito pro Halloween, os americanos, você acha que estão pensando em demônios? Até os crentes americanos comemoram o Halloween. Happy Pumpkin. O Halloween, eu vejo, a minha leitura do Halloween é a mesma da festa junina. Ele tinha um princípio teológico, né, no início, mas ele, no decorrer do tempo, ele ficou associado à cultura. Então, o que acontece para mim em termos de festa junina, acontece para mim em termos de Halloween, naturalmente. Igual o senhor estava falando, eu estava brincando que eu me sinto abusado. Eu não sinto, eu vou tranquilo. De verdade, eu tenho que mudar essa mente. Porque... Então, a pergunta é, como tratar essa situação? Então, Gemima, vamos supor. A Gemima não pode ir, porque ela Veja aqui, é como assim, ó. Você está aqui. Atenção, Thaisa. Você está aqui, ó. Você está aqui. Você está aqui.
Você está aqui, Thaís, ok? Você está aqui num patamar mais alto porque você veio da igreja católica, né? Então você tem a percepção de dentro, tá aqui. A Gemima está aqui. Ela tem a percepção de baixo, porque ela veio no contexto neopentecostal de tudo é pecado. Praticamente tudo é pecado. Entendeu? Tá aqui. Não, pentecostal. Nunca fui neopentecostal. Tá ali nos limites, nos meandros. Mas tá aqui, ó. Tá aqui. Pentecostal. Qual que é a situação? Você tá aqui, você acha que é cultural. Você tem que vir para cá. Por quê? Porque agora você não é católica mais. Agora você é o quê? Você é protestante. Você recebeu informações da Escritura que precisam te levar a uma moderação. Aqui, moderou. Gemima está aqui. Tudo é pecado. Né? Gemima está recebendo informações da Escritura. Ela tem que vir moderar. Tem que chegar a um equilíbrio. Porque essas situações culturais sempre vão exigir de você um pensamento equilibrado. Se eu entendo que qualquer pastor que diga que é pecado ou que não é pecado, nisso está pecando. Eu acho que é difícil você determinar essa situação. Eu acho que você deve apresentar alguns princípios. Apresente os princípios e cada um per si julgue a situação, sabendo que a consequência dos seus atos, de uma maneira ou de outra, virá. Ô pastor, quando eu era criança, eu nasci em Natal, do Norte. Então, a minha escolinha, lá, cresci na escolinha. Naquele contexto era pecado, sim. Por quê? Quando a escolinha fazia uma festa de São João, não era festa do milho, não era festa, era festa de São João. As crianças iam para a quadrilha, minha mãe falava, você não vai dançar quadrilha, você diga à sua professora que você não vai participar. Eu não participava da festa de São João. Só pegar... Mas era festa de São João. Sim, calma não. Então eu não podia participar daquilo. Você pode continuar contando a sua história. Perguntei, por que você não pode dançar quadrilha? Porque faz parte, no meu entender, cultura, as pessoas... Não, no seu entender, mas sua mãe. Sua mãe. Cultura é uma coisa, pecado é outra. Não, às vezes a cultura é pecaminosa. Sim, mas sua mãe, por que você acha que você não podia dançar? Porque eu iria estar participando de uma festa pagã. Uma festa pagã. Uma outra mãe poderia dizer, você não pode dançar porque é dança. Não, não era isso. Porque dança é pecado. E lá no Nordeste, a questão do São João é bem católico mesmo. Eu já te falei isso, que eu lembro de ver as fogueiras na minha vizinhança. Muita fogueira, muita fogueira. Fogueira para São João. Então nós nos separávamos disso. Nós não participávamos disso. Era pecado, porque eu não queria fazer parte de uma coisa que não era nossa. Certo. E nossos pais nos ensinaram isso. Então eu não vejo que ela ter falado que era pecado era extremismo. Que bom que ela disse que era pecado, porque uma coisa que eu estou vendo aqui em todo mundo é que eu acho que a igreja tem um papel de corrigir e educar, né, a liderança da igreja. Então, quando você cresce numa igreja que fala que não, tudo bem, é cultural, é claro que você não vai ter uma consciência, a não ser que você leia a Bíblia todo dia com afinco. Mas se você é daqueles que só lê a Bíblia uma vez por semana e vai para uma igreja que a igreja fala que tudo bem, claro que você não vai desenvolver uma consciência, você vai achar que está tudo bem, que realmente está tudo bem. Mas a partir do momento que a igreja se posiciona e diz, não vamos nos misturar, nós somos diferentes, temos que fazer assim, as próprias pessoas vão criar uma consciência e elas não vão mais querer participar. Mas se a igreja diz que tudo bem... Não, a igreja não vai dizer nada, porque isso não é uma situação doutrinária da igreja, né? Beleza. Não é uma situação doutrinária da igreja. Eu estou falando da moderação por quê? Porque quando você fala que é pecado, e obviamente a minha postura vai ser mais inclinada a essa situação pelos princípios que eu coloquei. Eu não vou numa festa junina, porque se eu for, eu acho que eu vou estar pecando. Por que eu acho que eu vou estar pecando? Pelo princípio que eu tenho. É isso que eu quero dizer. Assim como a sua mãe tinha um princípio que ela disse que é pecado. Não é problema, é isso aí. Mas existem circunstâncias decorrentes dessas que podem ser um problema. Que foi o que o Glaucio mencionou, por exemplo. Ela perguntou se podia fazer as comidas na casa dela. No caso da Glaucio tem uma solução. Você está passando na rua, está vendo uma festinha lá de Cosmo Damião, você não tem comida em casa? Você não precisa ir na festinha. Não, mas foi isso que ela disse. Ela disse que a questão é, ela entendeu, eu posso fazer canjicão na minha casa, na época da festa junina, porque havia um entendimento que fazer canjicão na casa dela podia ser pecado.
Entendi. É isso que eu estou falando. Mas é que eu tinha entendido Mas não é. dela, que se ela estivesse passando na rua, se ela poderia pegar. Não, isso foi outra coisa que ela disse. Foi na hora que você estava conversando com a Thaís. Ela falou isso assim. Mas veja, ela falou. Você vê, Gemima. Sim, essa foi a primeira fala dela. A segunda fala dela foi essa. Se ela podia fazer na casa dela, e ela ficou com essa dúvida também. Por quê? Porque o princípio, às vezes, de que é pecado é tão grande que parece que as comidas são pecaminosas. Né? E o que eu fiz para ela? Eu trouxe o quê? O equilíbrio. Não, as comidas não são pecaminosas. Eu, inclusive, disse que se eu tivesse com fome, e o único lugar que tivesse comida fosse uma festa junina, né? Eu entraria e comeria. Mas Né? aí soa tão estranho pra mim, porque aí é porque é conveniente, que eu tô com fome, tem outro lugar, aí eu posso. Não, mas não é nesse sentido, eu tô falando do desespero. Levar a gente a consciência. Porque não é a comida que é pecado. A comida não é pecadora. Mas Davi fez isso quando comeu as coisas. Mas é isso, a gente Porque não é a comida que contamina. Esse é um bom exemplo. Quem que podia comer os pães da proposição? Não, gente. Só o sacerdote. Mas Davi, num contexto de desespero, não comeu. E ele não foi prejudicado por isso. Então é só em contexto de desespero. Então é óbvio. Mas é um contexto de desespero. Não, isso que eu tô falando. Vai ser não. Então agora acabou a temporada. Princípios. Atenção, queridos. Eu não falei nada de ceia hoje, né? Mas eu espero que o assunto festa junina se encerre. Vai ser a apostila. Eu vou mandar para vocês na semana a pastoral sobre para direcionar vocês, para vocês determinarem a postura de vocês frente a ele. Amém? Festa nordestina. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Podemos ter um post também.